Olá, está começando o Sala de Visitas e hoje vamos falar sobre os 6 anos da Lei de Acesso à Informação, que permite que a população consulte os dados públicos. A iniciativa é muito boa, mas ainda precisa melhorar. Nosso convidado é o presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos da OAB São Paulo, Jorge Eluf Neto. Jorge, seja bem-vindo ao Sala de Visitas. É um prazer estar aqui à disposição. E também com a gente a Lúcia Helena Poletti Bettini, que é professora de Legislação da Comunicação e do Direito Administrativo da Universidade Mackenzie. Muito obrigada pela participação, professora. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Primeiro, Jorge, eu queria entender, quando a gente fala dados públicos, o que é esse universo? Quais são os dados que a população pode consultar a partir dessa lei? Perfeito. Olha, a nossa Constituição tem no seu artigo 37 um dos princípios básicos, que é o da publicidade. Portanto, todas as informações de interesse público que digam respeito aos poderes da República têm que ser acessíveis a todo cidadão. E por isso é que se editou, em boa hora, a Lei de Acesso à Informação, regulamentando esse acesso justamente pelo cidadão aos dados públicos. Todos os dados que digam respeito aos órgãos públicos e que não sejam resguardados por sigilo são acessíveis por qualquer cidadão. E aí, professora, nesses 6 anos, o cidadão já sabe desse poder, já sabe como usar esses dados? Como é que está a população em relação a essa lei? Eu acredito que a gente ainda está engatinhando, né, com essa questão. Apesar da Constituição tratar o acesso à informação pública como um direito fundamental. Então, apesar de haver todo um microsistema constitucional que se traduz por meio, né, de um dever do Estado em prestar informação, o cidadão, acredito que ele ainda precisa de muita ajuda no sentido de ser educado para buscar essas informações. E não só, né, de ser educado para buscar essas informações, mas também para reconhecer o que está se passando ali, né, em cada uma das esferas do poder do Estado. Jorge, é só educação ou também precisa de um esforço maior por parte do poder público para que esses dados fiquem mais legíveis aí para a população, né? Porque muitas vezes você entra, existe lá um portal da transparência em um determinado órgão público, e aí você clica para saber de algum dado, abre uma planilha com um universo de números que a gente fica ali meio sem entender. Falta esse esforço, Jorge? Sim. No começo dessa gestão da OAB, do presidente Marcos da Costa, nós fomos incumbidos de realizar seminários, exposições por todo o Estado, por todas as subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, justamente para levar à população, aos advogados e à população em geral, os meios de se acessar as informações. Então nós fizemos esses seminários em parceria com a Corregedoria Geral do Estado, com a Controladoria Geral da União, com o Ministério Público, levando justamente para as subseções do interior a forma do cidadão acessar e poder controlar os atos de gestão pública. Esse é o primeiro objetivo da Lei de Acesso a Informações, é permitir ao cidadão ter o acesso e o controle dos atos de gestão dos órgãos públicos. Então é questão de, sim, de educação do cidadão, mas também tem que ter uma política de acessibilidade por parte dos órgãos públicos, de forma que ele possa traduzir isso de forma inteligível a qualquer cidadão que acesse os portais de transparência. Professora, se a gente puder resumir o que essa conquista da Lei de Acesso significou para o país, como é que a gente resumiria? Eu acredito que a lei vem ao encontro de mandamentos constitucionais, da condição da cidadania, né, sendo ali efetivada. Porque se a gente não sabe o que está acontecendo, né, na esfera pública, né, na gestão da coisa pública, fica muito difícil do cidadão, né, ali poder participar efetivamente dessas tomadas de decisão. E se a gente fala, né, num princípio da publicidade, né,
e outros princípios que são regentes do nosso Estado, especialmente o princípio democrático, né? A gente pode aqui até trazer Bobbio, né? O princípio democrático, poder em público. A gente percebe que somente por meio da informação, e uma informação que seja acessível, é que o cidadão vai poder participar, né, efetivamente nessas tomadas de decisão. Então, quando você me traz essa pergunta, eu diria que a lei, né, de acesso à informação, especialmente na parte final, quando ela ali traduz, né, uma política, né, pública, no sentido de que os órgãos públicos, né, possam ali trazer, né, essa condição do cidadão fazer essas pesquisas e se inteirar do que está acontecendo efetivamente na República, esse é um grande avanço. Agora, eu vou trazer, né, além das discussões aqui que você me pergunta, né, o papel do jornalismo também. Eu gostaria muito de falar aqui, né, o quanto é importante, né, o papel do jornalista nessa dinâmica, né, de implementação de uma política pública, como vem trazida ali, tratada na parte final, né, da Lei de Acesso à Informação. Se o jornalismo, né, não participar ativamente, trazendo essas informações que são públicas, né, ali, esmiuçadas, traduzidas, né, passíveis de entendimento para o cidadão, fica muito difícil. Então, o jornalismo tem um papel da maior relevância nesse aspecto para poder, sim, fazer com que esse poder em público seja, né, realmente efetivo. Você concorda, Jorge, com esse papel do jornalista? Muitas vezes a gente está lendo uma denúncia em grandes veículos, escutando no rádio, e a informação ali, a denúncia veio, depois você é informado pelo jornalista, dados conquistados a partir da Lei de Acesso à Informação. Então, o jornalista realmente teve acesso a esses números e conseguiu ali fazer um panorama para perceber que tinha alguma coisa errada e, de repente, uma possível denúncia ali. Você acha isso bastante importante? Sem dúvida, o jornalismo precisa ter mais amplo acesso às informações públicas para poder transmitir ao cidadão, aos leitores e eleitores, né? E hoje mesmo eu estava vendo uma notícia no jornal sobre a questão da vacina, né, que não foi aplicada em toda a população e com isso cresceu muito o número de óbitos por gripe. E isso aí estava lá em cima, dados colhidos do portal de transparência, Lei de Acesso à Informação. Portanto, é de extrema interesse público, de extrema relevância que o jornalismo tenha acesso. Mas também o cidadão que queira ter acesso às informações, é dever do Estado colocar essas informações à sua disposição de forma inteligível. Nós estamos falando de uma democracia recente, que nós ainda estamos engatinhando aí nesse processo. Você acha que os brasileiros já têm consciência de que sim, nós somos os chefes dos políticos, que eles não podem ser colocados nesses lugares intocáveis e que nós fiscalizamos e temos direito de cobrar por esse trabalho? O brasileiro já consegue entender isso? Eu acredito que com os últimos acontecimentos, né, nada agradáveis, né, de serem aqui retomados, né, o brasileiro tem sim essa condição de verificar, né, que se ele não for muito cuidadoso, tanto no momento do voto como no momento posterior, que é o do controle do que está sendo feito, né, por poder executivo, por poder legislativo, judiciário e todas aquelas entidades que de alguma forma, né, recebem, né, ali dinheiro público e atuam no interesse público, né, não só administração pública direta e indireta, né, ele realmente, né, acho que ele se deu conta que ele precisa participar efetivamente e promover esse controle, sim, do que acontece, né, com a gestão da coisa pública. É muito importante que isso aconteça. A propósito disso que a professora nos trouxe, eu gostaria de lembrar que, por exemplo, os partidos políticos, até hoje, eles têm lá uma verdadeira caixa preta com relação à sua gestão econômico-financeira. E, em boa hora, a Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da comissão que eu presido, apresentou um anteprojeto de lei para o Congresso Nacional, que vai ser via Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tornando obrigatório a transparência e o acesso a informações dos partidos políticos com relação à sua gestão econômico-financeira. Por que isso? Porque a partir da legislação atual, os partidos políticos farão suas campanhas
com base no fundo partidário, fundo de eleição, que é basicamente 100% é com dinheiro, recursos públicos. Portanto, o destino desses recursos tem que ser de conhecimento da população. Iniciativa importantíssima, né, professor? Na medida que você receba recursos públicos, ainda que você seja uma pessoa jurídica de direito privado, Sim. como é o caso dos partidos políticos, né, que vem tratados ali na Constituição também, né, a partir do momento que você receba dinheiro público, você deve sim fazer essa prestação de contas. A transparência no que é a gestão da coisa pública é imprescindível para que a gente possa vivenciar uma democracia e vivenciar efetivamente o que a Constituição traduz como sendo os princípios fundamentais do nosso Estado. Eu acho que é um momento muitíssimo importante, né, de retomada mesmo, né, dessa condição de cidadania, né, ali muito mais ampla que ser só ali alguém que vai escolher os seus eleitores, né? A gente tem que controlar, né, fazer sim esse controle e realmente a Lei de Acesso à Informação se traduz, né, por meio deste acesso e controle pelo cidadão. Só para a gente encerrar esse bloco, Jorge, para a gente entender, essa medida vai para o Congresso Nacional e quais são os passos? Nós apresentamos como sugestão da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Mas como se trata de um anteprojeto de lei federal, vai ser encaminhada via Conselho Nacional da OAB. Está lá, mediante estudo, eles vão apresentar uma proposta que vai ser encaminhada ao Congresso por meio de algum parlamentar, de algum deputado ou senador. Bacana, vamos aguardar essa medida então. Bom, Sala de Visitas vai para o intervalo rápido, fica por aí que a gente volta já já. Sala de Visitas de volta, hoje com o tema dos 6 anos da Lei de Acesso à Informação. Nossos convidados são o presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos da OAB São Paulo, Jorge Eluffi Neto, e também com a gente a Lúcia Helena Poletti Bettini, professora de Legislação da Comunicação e do Direito Administrativo da Universidade Mackenzie. Bom, a professora citou, Jorge, no bloco passado, a questão da corrupção. Todo dia, quando a gente liga a TV, abre o jornal, um caso novo aí aparece. Isso é sinal que a Lei de Acesso à Informação está pecando em alguma coisa ou que ela, pelo contrário, está funcionando e esse era um processo que o Brasil precisava passar? Pelo contrário. Então, a Lei de Acesso à Informação é uma daquelas leis que a gente fala no vernáculo, no popular, pegou. É uma lei que pegou. Porque tem, infelizmente, há leis que não pegam no Brasil. Mas essa veio para ficar e ela trouxe uma grande importância para o combate à corrupção. Aliás, uma série de leis nos últimos 10 anos foram aprovadas no Brasil que facilitaram grandemente o combate à corrupção. Eu cito o caso da Lei Anticorrupção, o caso da Lei de organizações criminosas, de lavagem de dinheiro. Ficha limpa, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Transparência. Então, uma série de leis que, em conjunto, a sua aplicação permitiu aos órgãos de controle, tanto o controle interno, que são os órgãos que integram a administração pública, como, por exemplo, corregedorias, Controladoria Geral da União, como os órgãos de controle externo, como é o caso dos tribunais de contas, Ministério Público. Então, esses órgãos têm agora em mãos um arsenal muito poderoso para combater os desvios de conduta dos agentes públicos. Então, importantíssimo para o combate à corrupção. Você concorda, Lúcia? Concordo sim, porque a Constituição já trazia, né, toda essa dinâmica estabelecida no texto. O que faltava mesmo era uma lei para que houvesse, né, ali a executividade daqueles mandamentos constitucionais. Porque desde 5 de outubro de 1988 que a gente tem, né, não só o princípio republicano, o princípio democrático, como especialmente o princípio da publicidade, da moralidade para a administração pública, direta e indireta, né? Então a gente percebe, né, que nesses últimos anos nós tivemos sim a implementação de diversas legislações que vêm para dar executividade a esses mandamentos constitucionais e realmente afastar, né?
tentar afastar, né, essa dinâmica, né, que é tão indesejável, né, para qualquer Estado, né, e a gente está vivendo isso de maneira muito forte, né, ultimamente. Essa lei vem ao encontro, né, desse afastamento desse tipo de comportamento que não é o esperado pelos Estados democráticos de direito. Jorge, a lei de transparência passa inclusive pela folha de pagamento dos servidores, né? Recentemente aconteceu uma medida que o nome desses servidores foram retirados por pedido deles mesmo, enfim. Você acha que isso pode prejudicar de alguma forma ou sim, é um direito do trabalhador ter a sua remuneração preservada? Então, aí nós temos dois princípios constitucionais. Um é justamente o da publicidade e o outro é o do direito à intimidade, que todo cidadão tem. E aí se questiona se o acesso amplo a informações com relação à vida íntima das pessoas, como é o caso, mesmo sendo servidores públicos, eles não teriam direito a uma preservação dessa intimidade, por exemplo, na revelação dos seus salários. Isso é uma questão que se coloca. Eu entendo que isso deve ser feito de forma temperada, ou seja, você pode dar ampla publicidade para a folha de pagamento de todos os servidores, porque há de fato distorções, e não apenas no Poder Executivo, mas também no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Mas você tem que preservar, tanto quanto possível, a identidade desses servidores. Na minha opinião, tem gente que acha que não, que a publicidade deve ser geral, inclusive apontando os nomes dos servidores que recebem aqueles valores. Eu acho que simplesmente deve constar o cargo e quanto ganha, porque a gente pode apurar distorções aí, sem ofender o direito à intimidade, à inviolabilidade desse direito, que eu acho tão importante quanto o da publicidade. O que você acha, professora? Eu vou divergir um pouquinho, na medida que nós temos ali, né, a condição, né, do servidor público. Né, vou usar essa nomenclatura, que é uma nomenclatura mais antiga, mas eu acho que ela é perfeita, né? E se ele é servidor público, naquele momento ele tem ali, né, o muro da privacidade, consequentemente da intimidade dele, né? Aí eu vou colocar privacidade um pouco mais baixo que o cidadão comum. Então, os vencimentos do servidor público, até por conta, né, de todo mundo saber que existe legislação, né, que regula, né, toda essa situação e que deve haver um patamar, né, que respeitam parâmetros constitucionais, então realmente eu acredito que nesse aspecto o interesse público deva prevalecer e neste aspecto aqui, ao meu ver, né, eu acho que o interesse público ele deve prevalecer aos interesses particularizados. Na verdade, essa é a grande dinâmica, né, quando a gente faz todo um estudo da administração pública, né, quando a gente fala, né, de regime jurídico, né, administrativo, nós falamos justamente, né, de prerrogativas ao Estado e sujeições aos particulares. Ao meu ver, o interesse público ele deve prevalecer para que realmente, né, sejam respeitados os parâmetros constitucionais e legislativos. Eu entendo, com todo o respeito, que o Estado, os órgãos de controle, têm meios de acompanhar a evolução desses salários, de apontar as distorções e tomar as providências cabíveis, sempre preservando a identidade, a intimidade daquele servidor. Até porque nós estamos vendo hoje em dia, nessas operações que eu acho louváveis, de lava-jato, etc., às vezes transborda um pouquinho por uma caça às bruxas, né? Então você acaba jogando muitas vezes o nome das pessoas no noticiário de imprensa como marajá, ou como corrupto, ou como seja lá o que for, sem que tenha o devido processo legal, sem que ele tenha a oportunidade de se defender. Então eu acho que a gente tem que agir com bastante cautela para preservar os princípios fundamentais ao Estado democrático de direito. Um deles é a dignidade da pessoa e o direito à sua intimidade. Eu queria saber um pouquinho, também queria a opinião dos dois, como é que vocês enxergam? A lei de transparência passa por todos os âmbitos, todas as esferas da nossa democracia, executivo, jurídico, e município, Estado e União.
Está tudo equiparado? Tem lugares que ainda, tem esferas que estão ainda lá atrás nesse quesito? O que você acha, Jorge? Eu acho que há estados que estão adiantados, como é o estado de São Paulo, no seu portal de transparência, o município de São Paulo, e há outros estados que estão menos desenvolvidos esses sistemas. Eu acho que a tendência é que todos se aperfeiçoem para que haja um sistema uniforme de acompanhamento dos atos de gestão dos órgãos públicos. Gestão econômico-financeira, gestão de finalidade, tudo esse acompanhamento é importante por parte da cidadania. E nos municípios ainda mais importante, porque o cidadão está lá acompanhando, como dizia o saudoso governador Franco Montoro, você não mora na União, você não mora no Estado, você mora no município. E é lá que você tem que ter o acompanhamento mais de perto dos atos dos governantes, para você poder fiscalizar e cobrar. É isso, Luciano? É o meu entendimento também. Alguns municípios, né, ficam até dispensados, né, de uma dinâmica hoje muito atual, que é a da era da informação, né? A gente tem toda essa dinâmica de internet, que vem ao encontro, né, desse portal da transparência, né? E municípios com menos de 10 mil habitantes, eles ainda usam dos recursos que são os mais tradicionais, né, e de municípios pequenos, né, de menos condição econômica, até muitas vezes até na parede ali, né, da estrutura da prefeitura que vem ali desenhado a prestação de contas, né? Mas o cidadão tem que saber que ele tem sim que fazer esse controle e acessar todas essas informações. É da maior relevância ele conhecer o que está sendo feito com dinheiro público. Nesse aspecto, eu gostaria de ressaltar o papel que as organizações da sociedade civil desempenham, por exemplo, Transparência Internacional, Transparência Brasil, os observatórios da cidadania. Há inúmeras entidades não governamentais que têm esse papel de acompanhar o gasto público, como está se desenvolvendo, e ao lado, então, do próprio cidadão, nós temos essas organizações da sociedade civil que são de extrema importância para isso. E vamos supor, o cidadão que está assistindo esse programa e ficou na curiosidade, quer alguma informação que não encontrou. O cidadão também, como jornalista, tem esse poder de requerer informações que não estão no site, não é, Jorge? Perfeito, ele tem o direito, o chamado direito de petição. Qualquer cidadão pode peticionar, pode requerer a qualquer órgão público as informações de interesse público que não estejam protegidas pelo sigilo, volto a dizer, que são algumas poucas, mas que existem. Mas se não estando protegidas pelo sigilo, ele tem direito de acesso a essa informação. E se essa informação for negada, professor, ou ignorada nessa solicitação, como o cidadão deve proceder? Ele pode, inclusive, recorrer, né? A Lei de Acesso à Informação traz a possibilidade de recursos, né? E com isso, né, se fixa a responsabilidade daquele que negar a informação. Então, conforme, né, foi dito anteriormente, existe sim um dever da informação. O Estado deve a informação que é pública. E as informações que forem de cunho, né, ali pessoal ou coletivo, essas são solicitadas pelo cidadão, né? E quando há essa negativa, naquele momento da negativa, surge ali, né, a possibilidade, inclusive, de se afirmar uma responsabilidade pela improbidade administrativa, porque existe sim um dever da informação. Ainda é muito comum, Jorge, essa prática de se omitir algumas informações ou se dificultar esse acesso? Existe aquilo que você disse no começo, que é colocar as informações, mas de forma ininteligível. O cidadão não vai conseguir chegar onde ele quer. Por exemplo, uma licitação pública. Nós temos um anteprojeto de lei da ordem também, que nunca foi aprovado, que mandava publicar os atos de toda a licitação pública online em tempo real. Porque aí o cidadão pode acompanhar o que está acontecendo. Uma licitação lá do Rodoanel, você acompanha o que está acontecendo, quais foram os lances, quem ganhou a licitação, quem deu fez outras propostas. Isso é a transparência. Portanto, é obrigação do Estado disponibilizar esses dados aos cidadãos. Às vezes é o que você disse, esses dados são colocados à disposição, mas de forma confusa, embaralhada,
dificultando muito o acesso e a sua leitura pelo Entendimento. cidadão. Bom, eu acho que esse bate-papo foi bastante esclarecedor. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e pedir, Jorge, por favor, deixe os seus contatos. Bom, eu atualmente sou diretor, além de presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos, sou diretor tesoureiro da CAASP, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Meu telefone é 3292-4435, o meu e-mail é jorgeeluf@caasp.org.br. Bacana, muito obrigada, Jorge. Professora Lúcia, muito obrigada também pelos esclarecimentos. agradeço. Por favor, deixe os contatos. Vou deixar meu e-mail institucional, que é lucia.bettini@mackenzie.br. Bacana e obrigada, Clara, você que nos fez companhia em mais um bate-papo. Eu te espero no próximo Sala de Visitas. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.